Olá, seja muito bem-vindo aqui à nossa nona resolução do problema de SQL. A gente vem resolvendo aqui os problemas, né, do site LeetCode. O link ele está aí embaixo, né, e vocês podem ver. Hoje a gente vai resolver o problema 197 Rising Temperature, que é o quê? A gente vai analisar essa tabela aqui, o weather, que ela tem o quê? Eu tenho um ID, que é um número inteiro, tem uma record date, que é uma data, e uma temperatura, que é um número inteiro também. E ele fala para a gente o seguinte, ele fala que o ID é uma coluna com valores únicos para esta tabela, ou seja, há somente um ID para cada registro ali. Dá para dizer quase que é uma primary key, porém ele não fala isso aqui, tá bom? Não há diferença nas linhas com a mesma record date. Então, a gente também não tem data repetida. O que a gente vê aqui é o seguinte, a gente está registrando a temperatura para cada dia. Não há um mesmo registro para a temperatura no mesmo dia, tá bom? Então, cada dia há apenas um registro de temperatura. E esta tabela contém informação sobre a temperatura em um certo dia, conforme a gente já viu aqui, né? Então, ele fala para a gente escrever uma solução que encontre todas as datas, né? Dates ID, com altas temperaturas comparadas com a data anterior, ou seja, ontem. O que a gente vai fazer aqui, então, é o quê? Comparar o dia de hoje com o dia de ontem e ver se a temperatura de hoje é maior do que a de ontem. E assim por diante, conforme, né, a quantidade que a gente tiver ali, tá? Então, o que a gente vai ver aqui é o seguinte, ó, pode retornar em qualquer, então ele vai dar para a gente aqui a tabela. A gente vai aqui, ó, comparar o quê? Essa data com essa daqui é dia anterior? Sim, é um dia anterior, né? E aí, a temperatura é maior? Sim. E aí a gente traria aqui o número 2, né? A gente compararia essa daqui, porém essa daqui, a temperatura é menor, né? A gente não traria, compararia aqui também, aqui, sempre vendo se é o dia anterior, nesse caso aqui a gente sabe que é, e aqui também o 30 maior do que 20, e a gente teria aqui a nossa resposta. Então, a lógica que a gente tem que construir é em cima desse pensamento aqui. Porém, né, comparar duas colunas assim da mesma tabela, a gente sabe que não é uma tarefa tão simples, então a gente tem que construir uma lógica que nos auxilie nisso daí, tá bom? Então a gente vai dar aqui primeiro um select case. Vamos selecionar tudo, tá bom? From weather, tá bom? Primeiro vamos compreender, por mais que aqui o LeetCode ele traga pra gente a planilha aqui embaixo, a gente já sabe como ela é, eu sempre gosto de imprimir pra gente ver, tá bom? Então aqui a gente vê que é quase igual ali o que a gente viu antes, porém a gente tem que fazer essa lógica aí, tá bom? Então a forma que eu encontrei aqui de fazer isso daí seria o quê? A gente pode fazer um join desta mesma tabela, tá bom? E aí a gente vai ter que o quê? Achar uma forma de cruzar. Vamos só nomear aqui, porque senão as duas, né, são iguais, elas têm as mesmas colunas, tem tudo igual, né, nelas. Aí, a gente quando faz um join, né, a gente normalmente faz o join, né, e une as primary keys para que a gente consiga fazer a interseção dessas duas. Porém, se a gente faz um join e não especifica nada, tá bom? Eu vou deixar um link aí embaixo, que é desse site aqui, ó, o Table Plus, que ele fala pra gente, ó, SQL join without on MySQL. Então, se a gente não usa o on, o que que a gente vai estar fazendo, né? A gente vai estar fazendo um cruzamento total dessas tabelas aí, tá bom? Eu vou subir aqui para que vocês possam enxergar. A gente vai estar fazendo o quê? Mas se a gente não diz nada, deixa eu só dar um order by aqui para ficar um pouquinho melhor de vocês visualizarem. Order by, aí vamos botar aqui w1.id. Beleza, então aqui eu só ordenei. Então o que a gente vai fazer é o que? A gente faz um cruzamento de tudo. Então a gente cruza esse daqui com todos o da outra coluna, tá bom? Então, imaginem colocar isso daqui lado a lado e fazer o produto, né? Disso daqui vezes ele mesmo, ele vezes o de baixo, ele vezes os três, e assim por diante. Então, a gente vai ter aqui, ó, um 4 vezes 4, a gente vai ter 16 linhas ali com tudo cruzando, tá bom? Beleza, a gente tem isso daqui, mas aí o que que a gente está querendo, né? A gente quer comparar com o dia anterior, né? E aí, o que a gente vai usar aqui agora, vamos começar a imprimir, né, algumas coisas diferentes. A gente vai, vamos só pegar um ID aqui, pode ser o w1.id, tá bom? E o que a gente vai usar aqui, eu vou tirar aqui já o order by, e o que a gente vai fazer agora é como comparar esses dias, né? Porque a gente tem que pegar o dia anterior, não adianta pegar aqui, nesse caso aqui, por exemplo, é o mesmo dia, né? A gente quer pegar o quê? Comparar o mesmo dia com o dia anterior, que seria, por exemplo, esse caso aqui.
como que a gente compara, que a gente extrai apenas isso daqui, né? A gente tem que ver o quê? Fazer uma diferença de datas, né? Então a gente vai usar aqui o date diff, tá bom? E aí a gente vai o quê? Fazer o w1 dot record date e a diferença com quem? Com w2 dot record date, tá bom? A gente pode imprimir aqui também, vamos botar aqui, ó, w1 dot record date e vamos imprimir também o w2 dot record date. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está imprimindo apenas um ID aqui para ficar, a gente precisa nem imprimir o ID. Vamos nem imprimir ele não. Vamos as duas datas aqui, a da W1 e da W2, e a diferença dessas duas datas aí. Vamos ver o que a gente extrai daqui. Beleza. Então, agora, a gente tem aqui, né, ordenado dessa maneira, o que é a diferença das datas. E ele tem um monte de diferença de datas aqui. Porém, o que a gente quer extrair daqui é o quê? A diferença da data, o quê? Atual, né, com a do dia anterior. A gente quer comparar, né, essas duas datas aqui. Então, a gente tem que ver o quê? Quando ela for menos 1, é exatamente o que a gente está querendo. Na W1 é uma data, na W2 é a data posterior, né? E aí a gente tem essa informação. Então, o que a gente pode fazer a partir desse momento é pegar o quê? A gente pega isso daqui, tá bom? E aí a gente vai fazer um join aonde, né? Agora vamos fazer um join, então vamos diminuir essa tabela aí para que a gente tenha só o que a gente precisa, né? E a gente imprime aqui, só que aí a gente quer o quê? A gente quer que essa diferença seja igual a menos 1. Então, sempre que essa diferença for menos 1, a gente vai ter o nosso select feito. Vamos selecionar tudo aqui, só para ficar um pouquinho mais fácil, né, da gente enxergar, e vamos ver se está funcionando, começando a funcionar aqui conforme a gente quer, tá bom? Beleza. Então, agora o que a gente tem? A gente tem o ID da semana 1, né? E aí aqui, comparação da temperatura, tá vendo? 25 e 10, 20, 25, 30 e 25. Beleza, a gente já tem o primeiro critério aqui, a gente já conseguiu definir. Porém, o que a gente quer, né? A gente quer o quê? Where, aí a gente tem que botar a nossa... Eita, é o quê, né? Where, o quê? A temperatura 2, né? W2, temperature, ela tem que ser maior do que a W1 temperature, tá bom? Então, dentro da nossa tabela que a gente construiu ali com restrições, a gente só quer isso daqui. Vamos rodar, ainda não é a resposta, porque a resposta a gente quer só o quê? A gente só quer o ID, né? Então, beleza, mas a gente já sabe aqui nas linhas, né, que o quê? Vamos comparar, né? A W2 realmente está maior do que 1? Sim. A W2 está realmente maior do que a W1? Sim, está. Então, só falta a gente realmente imprimir aqui o quê? O W1 dot ID. Na verdade, o W2, né? Porque é o ID da segunda ali que a gente está querendo, né? Beleza. Então, agora sim, a gente chegou na nossa solução. Não é uma solução completamente trivial assim, né? Porém, a gente conseguiu chegar nessa resposta, obviamente. Há outras maneiras de fazer isso daqui, bom? Não tenho dúvida. Porém, essa foi a maneira que eu encontrei de resolver o nosso problema. Eu agradeço sempre o seu tempo, a sua atenção e até a próxima.